Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes com o título de 2 medidas e 2 pesos. Você está com Fernando Moraes, pode me chamar de Fer, e nós vamos comentar o livro Fundamentos da Reforma Íntima pelo Espírito de Gabachuca. 131. Quem já não utilizou 2 pesos e 2 medidas, tendo sido mais benevolente com as próprias atitudes do que o foi com a dos outros? Gente, por exemplo, você está em 2 carros, ou melhor, você está na rua, o carro da frente, ele te fecha. E você fala, revoltado, olha, o policial tem que multar esse ser aí. Ele poderia ter provocado um incidente. Só que aí, na sua vida, o seu documento está atrasado, os seus cintos de segurança, ou melhor, você não está usando o seu cinto de segurança, o seu carro não tem nem lanterna. Então, quem é você para simplesmente desejar as consequências para aquela pessoa, se você também tem essas consequências? Aí o policial vai lá, multa a pessoa, você acha legal, você acha da hora. Quando o policial ele demulta, você se sente injustiçado. Por que você se sentiria injustiçado? Se você também errou. Porque aqui no Brasil, gente, acontece muito disso. Acontece, por exemplo, a mulher é traída. Quando ela trai, lembrando que traição não é um direito, o homem se sente injustiçado. Por que injustiçado? A maioria das pessoas, elas fazem o que elas querem. Só que quando elas sofrem pelos mesmos atos, quando acontece com elas se sentem a pessoa mais injustiçada do mundo. Isso é falta de empatia. As pessoas simplesmente, é uma opinião minha, porque eu também erro muito, a pessoa simplesmente ela vai fazendo aqueles atos por influência de outros e ela simplesmente não coloca no lugar ali do seu companheiro, da sua amizade. E quando acontece com ela fica berrando, ela fica desequilibrada. Né? Então a gente precisa rever isso daí. Lembra daquela frase, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se o fulano ali do carro errou, se você também errou, as consequências vêm para os dois. É a justiça ali, é a lei que está sendo cumprida. Dói muitas vezes na gente, mas essa é a verdade. 132. Outro ponto fundamental para a renovação do âmago é cada um ponturar com isenção de ânimo o natural desequilíbrio que rege as relações humanas. O homem é um ser que tende ao protecionismo e, consequentemente, à injustiça. Então seria quase a mesma coisa do que o primeiro. A gente precisa de autocrítica e a gente precisa se responsabilizar. Talvez essa explicação não é do 132, mas eu tenho a necessidade de falar para você. Não aqui falando de religiões, porque eu respeito todas as religiões, mas muitas vezes a gente erra e coloca a responsabilidade em demônio. A gente erra e coloca a responsabilidade em mentor espiritual. A gente erra e coloca a responsabilidade na bebida. Gente, toda vez que você empurra a responsabilidade para outras pessoas, ou para outros seres, para espírito, você não assume essa responsabilidade e você não aprende nada com isso. Você não aprendendo essa lição, você simplesmente não vai consertar, ou melhor, você vai fugir dessa responsabilidade e você não vai enxergar o erro para consertá-la. Então, se fulano errou, a responsabilidade é da pessoa. Por que seria de demônio? Ou por que seria de espírito? A gente tem que ser responsável do que você fala, do que você faz, do que você pensa.
Só há um responsável, e é você. Você não pode fugir disso. E não tem como você fugir disso. Tá certo? Porque mentor espiritual, ele não trabalha. Quem trabalha somos nós. Ele nos orienta. Mas se você está aqui na Terra, porque é para você trabalhar. Então é da sua responsabilidade o seu trabalho e todos os seus relacionamentos. Não acha que Jesus vai ter que entrar no seu lugar para resolver problema. Não é assim que ele faz. É você, amigão, que tem que se responsabilizar pela sua vida. 133. O mesmo critério que utiliza para avaliar a ação do seu semelhante deve o encarnado usar para algum ciclo. Ainda que esse encarnado dá errado. É o N ali, não seria o M. Não o faz. De regra, no cotidiano e raramente percebe dar o erro. Gente, a gente tem esse julgamento e a gente é tão viciado em olhar para a vida do outro, a gente é tão viciado em simplesmente julgar o outro, que a gente não vive a nossa vida. E simplesmente você olhando para a vida do outro, você não observa as suas consequências e muito menos o que você está fazendo. De tão automático que é isso. Aí depois você fica, eu fui injustiçada, não sei o que lá, e fica com uma revolta, e xinga Cristo, xinga Deus, xinga todo mundo. E não é por aí. Você precisa prestar atenção na sua vida e nos atos que você faz. Você precisa assumir eu vou sempre repetir aqui, você precisa assumir essa responsabilidade. Sabe? É muito fácil você julgar o outro. E você? Não é verdade? 134. Quanto à reforma íntima, precisa a pessoa exercitar o equilíbrio dos seus julgamentos. Deixar de analisar o próximo é um pedido quase impossível de ser atendido, pois o dia a dia demanda das avaliações, sejam elas profissionais, seja no lar ou mesmo no contexto social. Então, gente, aí fica um exercício, porque aí está falando que a gente julga ali o dia inteiro os outros. E a gente precisa equilibrar os nossos julgamentos. Então seria mais ou menos assim. Eu estou em casa. Olha o que o fulano fez. E eu faria o mesmo? Eu estou fazendo certo? Eu vou lá fofocar com a vizinha ali. Ficar julgando os outros. Isso é minha vida. Como que eu estou? Como que está a minha vida? Eu erro da mesma maneira que ela erra. A gente vai precisar equilibrar esses julgamentos. Porque a partir do momento que você vai julgando os seus atos, você vai ver que você está errando. E a responsabilidade é sua. Você errando, você vai analisar e você vai consertar ela. Então a atividade, o exercício dessa videoaula é isso. É simplesmente você ver o que está... você equilibrar esses pensamentos. Eu vou contar uma história para vocês do evangelho que é Entrave no Olho. Um conto desse evangelho que eu nunca mais esqueci. E serve aí para o nosso vídeo. Havia um casal morando em um apartamento, uma casa de 2 andares, e todas as vezes a mulher descia essa escada, abria a janela, e sobre o vidro ela via a roupa da outra mulher. E ela simplesmente falava muito mal dessa mulher, olha que roupa suja, a roupa da imunda, eu não sei o que lá, e ela tinha todo dia esse ato. Ela abria a janela e sobre o vidro ela julgava a roupa daquela mulher ali. Só que um dia o marido se cansou
ela foi fazer a mesma coisa e ela abriu a janela e ela se assustou, porque simplesmente a roupa estava limpa e ela ficou assustada. Aí o marido chegou para ela e falou assim: meu bem, não é as roupas que estavam sujas, mas era o vidro da nossa janela que estava sujo. Então, aí eu falo para você, perguntar para você, quantas vezes a gente não percebe nem a sujeira da nossa vida, a gente julga a sujeira do outro. E uma coisa muito importante que muitas vezes a gente faz, é isso, o julgamento. Se Jesus não julga, por que a gente julga o outro? Eu vou falar de novo. Se Jesus não julgou Maria de Magdala ou Maria Madalena, por que você julga o outro? Porque eu julgo o outro. E não é um ato cristão. Não adianta você ficar enfiado no centro espírita, se for para usar a palavra, ou na igreja, e você ouvir o evangelho de não julgamento de Cristo com Maria Madalena, e vai ser tudo certinho na sua vida, de tomar comunhão, ou dar o passe, e você julga o outro, porque o julgamento não é um ato cristão. 135. A essência, entretanto, é o indivíduo saber avaliar seu critério e o rigor utilizado, ainda que exagerado, no ideal for equânime para si e para o outro, já é um bom começo. Então é aquilo. É difícil, mas a gente repetir. A gente, antes de julgar, no ato do julgamento, você fazer essa pergunta: em minha vida? É você saber ali, você se colocar na vida. Eu estou aqui falando mal dos outros. E a minha vida, como que está? Você fazer essa atividade, se tiver muito difícil, peça ajuda para o seu mentor espiritual, já é um passo gigantesco na reforma íntima. Tá certo? 136. O erro está em ser indulgente consigo e rigoroso com o semelhante, mas é claro, é um erro imenso em querer que as consequências dão no outro e chega na sua vez e não tem consequência. Não existe isso, gente. Não existe isso. Porque para você é tão pacífico. Quem é você? Simplesmente para aliviar a sua barra. Ou dar aquele jeitinho. Dar aquele jeitinho é corrupção. E não existe privilégio na reforma íntima. Então não adianta você ficar ali e torcer para que a mulher seja multada e tal, e se você faz a mesma coisa. Você não pode simplesmente ser legalzinho com você. Agora que falo ali, não adianta você ser indulgente, não adianta você querer passar o pano e só os outros se ferrados, que eu vou usar a palavra. Não é por aí. É por isso que muitas vezes o Brasil ele não cresce, porque as pessoas acham que tem o direito de enganar o outro. E ela quer sempre o privilégio. Não é verdade? 137. Para mudar esse comportamento, deve o ser humano olhar primeiramente para si em matéria de desvios e somente depois criticar os atos alheios. Fazendo realmente, perceberá as inúmeras injustiças que vem cometendo cotidianamente. É aquilo, gente. Vou fazer um breve comentário aqui que eu já falei antes. Você precisa simplesmente olhar para a sua vida, enfrentar a sua realidade, corrigir as suas consequências, mesmo que seja muito difícil. Porque eu vou falar uma coisa para você. Assim que você olhar para a sua vida e você saber que a responsabilidade é sua, você corrigir os seus erros, mesmo que seja muito difícil, você não vai mais julgar o outro. Porque a gente erra bastante. Porque aquela pessoa que julga o outro é simplesmente o quê? É uma pessoa que não vive. É uma pessoa covarde que não enfrenta a sua vida.
Simplesmente é isso. Não tem outra palavra para resumir os 137. E isso é um tapa na cara da gente. E eu vou falar uma coisa, é bom a gente levar uns tapas na cara. Eu estou querendo dizer em sentido figurado, levar uns tapas na cara. Estou querendo dizer que é muito bom a gente estudar a reforma íntima e a gente ver esses erros na nossa vida. Porque muitas vezes cai a nossa máscara. Caindo a nossa máscara, a gente toma vergonha na cara e simplesmente corrige o nosso erro. Na verdade. E vamos para o último, 138. Não se nega a ninguém o valor de um conselho bem dado, nem de uma observação bem feita. Perdão. Na hora certa, com a devida pertinência e de forma fraterna. Quer-se, no entanto, que essa mesma sugestão crítica, quando lhe é dirigida, seja bem recebida e criteriosamente analisada. Assim fazendo, os encarnados podem ajudar-se reciprocamente no processo de reforma íntima. Então, 138, gente, é simplesmente a gente dar conselho para as pessoas, não julgá-las, mas dando conselho com a intenção que a outra pessoa observe o erro dela e assim corrija. Porque você dando conselho de coração, sem malícia nenhuma, também é um ato de caridade. Porque você ajudando a pessoa a crescer, que você também vai crescer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês se estejam bem. Meus sentimentos, se você perdeu algum parente de Covid, e que o nosso Senhor Jesus possa confortar as pessoas que perderam e que a espiritualidade possa nos proteger de todos os males. Fique em paz. Até mais.